Ciências, quinto ano. Transformações no corpo. Por que elas ocorrem? Por volta dos 11 ou 12 anos de idade, as crianças entram numa fase, a fase que denominamos puberdade, onde acontecem várias transformações no corpo, devido aos hormônios existentes em nosso corpo. Então, o que é puberdade? É a passagem da infância para a adolescência. Essas mudanças não aparecem sempre na mesma idade, varia de criança para criança, dependendo de estímulos que recebe do seu próprio amadurecimento. Tá? Então depende de vários fatores, gente. Não ocorre não é todos os meninos de 11 anos, todas as meninas de 11 anos. Varia, tá? Até os 14 anos, 15 anos ainda estão entrando, passando pela puberdade. Normalmente, essas transformações não são bem aceitas, ou elas incomodam muito os jovenzinhos, deixando-os mais tímidos. Puberdade é uma fase que ocorre geralmente na adolescência e é marcada por diversas mudanças físicas e psicossociais. Ela pode ser caracterizada como um período de maturação biológica, pois nessa fase ocorrem alterações que levam à transição para a fase adulta, ou seja, para a fase reprodutiva. A puberdade entre meninas pode ocorrer entre os 8 e 13 anos, e em meninos, dos 9 aos 14 anos. Lembra que eu falei da diferença? As meninas têm a puberdade mais cedo do que os meninos demoram um pouquinho mais. O início da puberdade pode variar devido aos fatores influenciadores, como a genética, o ambiente, que quer dizer, o ambiente geralmente é a nutrição, é a alimentação desse adolescente. É importante que as crianças procurem ajuda caso surjam dúvidas sobre essas transformações que estão acontecendo no seu organismo. Ou caso surjam angústia, preocupação, medo, insegurança. Então, sempre procurar alguém de confiança para conversar sobre isso, pessoal. Transformações na puberdade. A puberdade caracteriza-se principalmente pela ação dos hormônios esteroides, os hormônios sexuais, na formação das características sexuais, como mudança na voz, crescimento das mamas nas mulheres, crescimento dos pelos faciais nos meninos, que é a barba. Ou seja, características não relacionadas ao sistema reprodutivo, tá? Mas essas são algumas das mudanças que ocorrem, gente. Então, a voz do menino começa a engrossar, os seios das mulheres começam a crescer, os meninos começam a apresentar bigode, barba, tá? Mas não é só isso, tem muito mais. Ocorre o estirão de crescimento. O que é isso? É quando a criança dá uma crescida bem rápida, bem que você vê ele depois de alguns meses, você vê essa mesma criança e fala, nossa, como você cresceu. Então é um estirão que se chama. Aumento da oleosidade da pele é porque começa a aparecer espinhas, cravos, daí já está entrando na fase da puberdade. Começa a apresentar sudorese. O que é isso? Os odores embaixo do braço. Então tem sempre que estar limpinho, passar um desodorante, porque daí começa a cheirar mal, né? Os maus odores. Desenvolvimento do sistema cardiorrespiratório, desenvolvimento do sistema reprodutor. Eu não vou entrar em detalhes nisso para vocês nessa aula, mas nós vamos falar ainda sobre isso. Desenvolvimento esquelético e muscular, além de outras características, né? Então, aqui eu falei algumas. Ó, aqui nessa imagem tem nos meninos e nas meninas. O crescimento rápido tem nos dois. O odor axilar, nos dois. A espinha, nos dois. Pelos pubianos ou nas axilas, tanto nos meninos quanto nas meninas. A mudança na voz ocorre no menino. E nas meninas é o crescimento mamário. Nos meninos tem o aumento dos testículos e do pênis. E na menina tem a primeira menstruação. Então, são algumas das mudanças que ocorrem na puberdade. Tem um vídeo que fala legal para vocês, esse vídeo explica bem simplesinho para vocês entenderem. Depois que assistirem o vídeo, respondam essa perguntinha no caderno. Só respondam no caderno. O que é puberdade? Pronto. E pode deixar ali. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. A aula é interessante, né?
mas nós vamos falar mais sobre esse assunto depois. Tchau, até a próxima semana.